e a gente vai decidir o que a gente vai fazer com essa porta aqui ainda para esse mês aqui, beleza? Fala rapaziada, beleza? Guerreiros, guerreiras do nosso Brasil. E aí, como é que vocês estão? O que vocês acharam do vídeo da avaliação do Paralama? Hoje a gente vai avaliar uma porta. Como uma porta é diferente de você trocar uma porta de um carro novo e trocar a porta de um carro antigo. Então, existem muitos poréns para se avaliar uma porta. Folha de porta, estrutura interna. Então tem várias coisas que você tem que levar em consideração. Então se você vai avaliar hoje uma folha de porta, valores, se existe essa peça, se existe possibilidade de troca, se existe a questão da distância, da onde está essa folha de porta, e a estrutura interna, se existe peça de reposição ou não. Se é uma porta de um carro antigo, então a gente avalia diferente de um carro novo. Porque muitas vezes um carro novo você vai no desmanche, vai lá e compra uma porta e coloca no lugar, né? Já um carro antigo é diferente porque você tem que avaliar a questão da disponibilidade de peça, a disponibilidade de substituição de peça, peça paralela, peça artesanal, fabricação artesanal. Tem bastante gente que já está fabricando aí. Um abraço para o nosso amigo das peças artesanais do sul do Paraná, né? Que fabrica as peças. Então já mandar esse abraço para ele também. E a reposição dessas peças e o valor do custo final. Dá para fabricar uma folha de porta? Dá? Não é difícil? Não é difícil. É complicado? Também não é complicado. Basta ter ferramentas. Às vezes, para muitas oficinas, o custo do ferramental torna-se caro. Então, muitas vezes a gente procura parceiros, né, fornecedores de peças, ao qual a gente tem que buscar essas peças fora da cidade da gente, muitas vezes via internet ou via telefone. Diferente de você procurar uma peça de um carro antigo, é você ir numa autopeças qualquer, né, como a gente está acostumado, falar assim, eu quero uma porta, né? Você vai numa concessionária para um carro novo, você fala assim, eu quero uma porta, quero um farol, quero uma lateral, né? E essas peças estão disponíveis. Já um carro antigo são peças que já não existem mais. São peças que muitas vezes nem nos Estados Unidos não tem. Principalmente falando que a gente trata de um carro nacional, que é o Opala. Normalmente existe o Opel, a Opel, né, que é europeia, porém não fabricou lá o Opala. O carro lá ele é diferente, o Opel. Então o que eu quero dizer é assim, o Opala hoje, o Opala Coupé, ele é um carro nacionalizado, um carro que não existe peça fora do Brasil. Então a gente tem que levar em consideração o que? A mão de obra existente, a fabricação das peças artesanais existente, compensa fabricar essas peças dentro da nossa oficina, compensa comprar fora. Então você tem que levar em consideração tudo isso para avaliar o valor final de uma peça. Muita gente está falando assim, mas não tem mão de obra qualificada no Brasil para poder restaurar carro. Não é que não tem mão de obra, tem mão de obra. Porém, as pessoas que têm os carros antigos, elas estão acostumadas a pagar um valor muito baixo, né? Que eram os antigos. Então, vamos dizer assim, hoje você tem um Opala, ele não é considerado um carro velho mais, ele é considerado um carro antigo. Ou seja, ele já passou da classificação de carro velho para carro antigo. Então, toda vez que você for comprar uma peça, existem peças paralelas, coxinha de motor, essas coisas referente à mecânica, existe bastante peças paralelas. Porém, as fabricantes de peças de reposição, que são retalhos de lateral, retalhos de caixa de ar, a caixa de ar, existem os fabricantes dessas peças, várias marcas aí que eu não vou citar nome,
né? Porque uma que a gente não é patrocinado e outra que são peças de péssima qualidade. A chapa do Opala, ela é chapa 19, né? Então, por muitas vezes a gente acaba fabricando uma peça chapa 20, que não tá errado. Porém, essas outras marcas, elas estão fabricando peças pelo desgaste das máquinas que eles têm, porque as peças são bem inferiores, ranhuras, detalhes. As fábricas de carros novos, eles fazem manutenção a cada 1000 peças estampadas. Existe uma manutenção que é feita para reposição dessas peças, dessas estampas, para sair fidedigna a peça original, a primeira peça. Então você pega a primeira peça fabricada e vai pegar a última peça fabricada do lote do carro fabricado, as peças são idênticas. Se você tirar a peça de um e colocar em um outro, a peça é perfeita. Já os carros antigos, essas peças de reposição principalmente, essas peças elas são de péssima qualidade, chapa muito fina, e para querer valorizar o seu trabalho, a sua peça, eles estão falando que as peças são galvanizadas, que elas existem uma proteção anti-ferrugem. Ilusão e ilusório, tá? Prejudica muito mais a peça. É uma peça que ela é muito ruim de soldar e é uma peça que ela não é idêntica à original, tá? Então, a peça genuína. Então, a fabricação dessas peças são uma peça aleatória, que o pessoal fala assim, do ano 72 ao ano 90 é tudo igual. Não é. Então, você vai pegar a estampa da parte de baixo de um retalho da lateral, é diferente da estampa do retalho diferente do ano 70 para o 76, né? Então existe essa diferença na parte inferior e muita gente não sabe, porque só existe essa para reparar. Então, toda vez que vai numa oficina que ela fala que a oficina fala que ela fabrica a peça, dê valor na mão de obra, porque essa oficina ela vai reproduzir exatamente igual a peça original, a peça genuína de fábrica. Então, muitas vezes você fabricar um assoalho genuíno, um assoalho réplica do original, do genuíno, é muito melhor do que você comprar uma peça paralela, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A mão de obra que está escassa. Então, vamos por assim, você vai procurar uma restauração, você não vai numa oficina de carros novos querer que a pessoa faça uma restauração no seu carro, que ela não vai fazer. Ou mesmo se ela for fazer, porque eu encontrei um preço baixo para poder fazer o serviço. A mão de obra ela não é qualificada para isso. Ela não existe equipamentos qualificados para ela poder executar esse padrão de mão de obra que você está exigindo. Diferentemente de antigamente, que os carros, um exemplo que eu vou citar, um Opala, você pagava em torno aí de 5 a 7 mil reais, até 10 mil reais. Hoje um Opala ele está chegando a $500 mil. Então, para muita gente pode falar, nossa, mas $500 mil? Sim, $500 mil, tá? Existe muitas pessoas que estão levando esses carros para fora do Brasil, né? E isso foi um dos motivos que valorizou a cotação dos carros antigos aqui no Brasil. E muitos delas eram as Kombis Coruja, os Opalas, são os carros que estão ficando mais raros hoje, são os Fuscas, né, que estão valorizados, a Carmanguia, a SP2, são carros que estão valorizados no mercado. Alguns carros que eu lembro, desculpa se eu acabei esquecendo de algum carro, mas assim, são os corriqueiros que a gente trabalha hoje, que a gente fabrica as peças. Então são os diaristas, são o seu dia a dia. Então toda vez que você for fabricar uma peça, você vai reproduzir ela exatamente igual à peça original, a peça genuína que é do carro, tá? Então, vamos se dizer assim, genuíno é a peça que é comprada numa concessionária. Original é a peça de reposição que não vem a logomarca da concessionária, porém é reproduzido igual ao original, à peça genuína. Ou seja, então nós fabricamos peças originais.
fabricadas à mão, artesanalmente, porque não é peça que é fabricada em estampa, não é peça que fabrica 10, 15, 20, 50, 100 peças de uma vez num lote só, fabrica uma única peça por vez. Então, o valor da mão de obra é diferenciado, o valor do serviço é diferenciado. Então, toda vez que você vai colocar uma peça num carro, como que essa peça é avaliada? Eu comprei essa peça pronta ou ela foi fabricada à mão? Então, se eu comprei uma peça pronta, essa peça ela é fabricada normalmente em chapa 22 a 24, tá? Então, é uma chapa muito fina, um pouco mais grossa que uma folha sulfite, se você for levar em consideração a gramatura da chapa. Então, nós fabricamos chapa 18 e chapa 20, tá? Esse é o padrão de uma restauração ou do metal shape de um funileiro artesanal, né? Então, hoje, se você for levar em consideração, a chapa 18 ela é muito dura para você modelar e a chapa 20 seria o intermediário. Então, vamos supor assim, para você fabricar uma peça, estampar ela, reproduzir ela exatamente igual à peça original, a peça genuína do carro, dá muito trabalho e muitas vezes essa peça ela não é fabricada em 1 hora, 2 horas. Tem peças que ela passa de 1 semana de fabricação. Então você fala assim, eu vou cobrar R$3.000 ou R$4.000 uma peça, né? Eu citando um exemplo do nosso amigo da Peças Artesanais do Opala lá no sul. Uma lateral R$4.000 a R$5.000. A peça ela demora quase 20 dias para ela ficar pronta. Então se você vai pegar 4.000, vamos pegar a calculadora aqui, R$4.000 dividido por 44 horas é equivalente a R$90 uma hora, a hora de trabalho. Então se você for levar em consideração o valor hora de R$90, ele está cobrando muito barato essa peça. Por quê? R$90 ainda tem que tirar o material, né? Então você vai colocar uma chapa, vamos por assim, vamos por R$4.000 menos R$850 igual a R$3.150. Vamos por 20 dias. 20 dias vezes 8 horas por dia, né, equivalente a 200 horas. Então 200 horas, você trabalhando 200 horas no valor, vamos por 3.000 menos 3.150. 3.150 reais menos 200 igual ou R$29 uma hora. Então, se você for analisar, R$29 uma hora de trabalho, descontando material, você acha que uma lateral paga as contas do mês? Leve em consideração tudo isso. Toda vez que você for levar em consideração o que eu costumo falar, muitas vezes a gente cobra 50, 60, 70, 80 mil reais. Cara, 80 mil reais. 80 mil reais. Divide por 12. Dividido por 12, que seria o prazo de uma restauração. 6 mil reais por mês. 6 mil reais por mês. Aí você tira aluguel, água, energia. Cara, um salário de 6 mil reais. Compensa você manter uma oficina por 6 mil reais por mês? Põe na ponta do lápis. Às vezes você acha caro pagar. Para quem está recebendo é barato. Para quem está pagando é muito, né? Porém, se você for colocar na ponta do lápis 6 mil reais por mês, 6.666, né? Que nem o meu amigo Ricardo aí do Opala fala que é um número muito feio, né? Então, cara, 6 mil reais por mês, você não paga as contas. Então, muitas vezes você vai falar assim, mas ficou um número muito aleatório, né? Eu joguei 80 mil redondo, né? Mas coloca gás, chapa, você coloca aluguel, você coloca água, você coloca energia, você coloca tudo na ponta do lápis, seu salário sai por 3 mil reais por mês. Aí você fala assim, não, eu vou voltar a trabalhar de empregado.
Trabalhando empregado, o seu salário vai ser maior. Você não tem dor de cabeça, não trabalha final de semana. Você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis para você avaliar, para ver se vale a pena você manter uma oficina hoje. Então, você colocar o seu patamar de salário e o seu patamar de dono de empresa, você vai ver que você está aqui embaixo. E um funcionário está ganhando mais que você, porque tira livre esse valor. O dono de oficina, ele não tira livre. Tem a dor de cabeça de entregar o carro, tem a dor de cabeça do serviço ficar perfeito, o funcionário não tá nem aí. Então toda vez que você vai fazer um orçamento tiver o valor desse orçamento para que você comece a avaliar o seu desempenho, quando a oficina chegar para você e cobrar o orçamento, pode pagar, porque um orçamento ele demora mais de um dia para ele ficar pronto. São feitos fotos, avaliados, cotação, tempo de serviço, tudo isso é considerado, tudo isso é colocado na ponta do lápis para poder passar para você um orçamento, uma planilha certinha, exata do que você vai gastar no seu carro e o tempo de serviço que você vai gastar no seu carro. Aí a pessoa pega um orçamento detalhado, né, de várias páginas, tudo certinho. Aqui tem 7 páginas de orçamento, tá? 7 páginas do orçamento que foi feito, tá? E aí ele pega e vai em outra pessoa fazer o orçamento. Então vamos supor assim, você perdeu aqui, ó, 24 horas de trabalho para poder montar um orçamento para a pessoa ir atrás de outro para fazer outro orçamento para ele. Então, o seu tempo vale quanto, né? Nosso tempo tem custo. Então, muitas vezes para avaliar um orçamento, para avaliar um serviço, as pessoas mandam 2, 3 fotos. Nesse orçamento foi tirado 370 fotos para chegar em 7 páginas de orçamento detalhados, tá? Detalhado que eu falo é isso aqui, ó. Um cofre do motor, tudo isso aqui, ó. Tudo que vai ser feito no cofre do motor. Então, quando você coloca o orçamento detalhado, o cliente vai chegar, ele vai saber que esse botão é aqui e esse botão é aqui. Por quê? É fabricado todas as peças seguindo padrões originais, escalas, medidas, tá? Isso é um orçamento detalhado. Então, quando você fala que você cobra orçamento, não é porque você é ruim, é porque você faz seguindo o padrão genuíno do veículo, seguindo escalas originais do veículo. Então, quando você coloca tudo isso daqui que você fornece para o seu cliente, é você colocar e avaliar e saber quanto custa a sua hora. Então, muitas vezes o cliente procura você, não é porque você é mais barato, mas sim pela qualidade do seu trabalho. Então é isso que eu queria passar para vocês. Hoje a gente vai avaliar uma porta simples de uma Opala que você vai falar assim, é só pegar e comprar outra. Não, um trabalho de restauração eu vou mostrar para vocês detalhado o que é feito numa restauração de verdade, tá? Não tô falando uma restauração que eu vou chegar e vou dar um banho no carro por fora e entregar para o meu cliente. Isso não é restauração. Entendam o que é uma restauração. Restauração de verdade, ela é detalhada. Detalhada o que é? Folha de porta e estrutura interna. A estrutura interna tem travessas, suportes, detalhes. Cada item de uma peça, ela tem que ser detalhada, ela tem que ser esmiuçada, verificada para ver se vai efetuar troca, recuperação, reparação, fabricação. Tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Então, entendam, restauração não é reforma. Reforma é você dar um tapa no carro e passar para frente. Você vai restaurar um carro, não é customizar um carro. Eu não vou chegar com uma peça dessa daqui e vou chegar e colocar uma peça e falar assim, não é igual. Não é igual. Eu vou colocar exatamente uma peça no carro que ela é fabricada e projetada para esse carro, seguindo o padrão genuíno do carro. Isso é uma restauração. Então entendam e façam a diferenciação de restauração, de reforma, de customização. São coisas diferentes, são processos diferentes. Todo processo de restauração, ela tem que ser minuciosa.
são detalhes que o cliente, quando vai procurar você, ele vai entender que o carro dele foi exatamente fabricado assim e ele vai ser colocado assim, são iguais. Então ele vai chegar um carro dele de exposição, ele vai chegar e expor o carro dele e ele vai ter a certeza que aquele carro dele vai seguir todos os padrões genuínos de fábrica. Então ele tem a certeza que ele vai colocar um carro de restauração, onde ele vestiu o dinheiro dele, ele vai colocar toda a parte elétrica original, né, genuína, ou seja, replicada igual à original, à genuína. Então ele vai seguir todo o padrão, lanternas, ele vai seguir todo o padrão, painel ele vai seguir todo o padrão, vidros ele vai seguir todo o padrão, tapeçaria ele vai seguir todo o padrão, mecânica ele vai seguir todo o padrão. Isso é um carro restaurado, tá? Então, quando você vai falar assim, eu quero um carro customizado, a funilaria ela vai ser igual, exatamente igual. A partir do momento que surgiu a preparação para frente, muda. O que muda no processo de customização? Muda a quantidade de tinta, muda o padrão da tinta, muda a cor, muda. Se você não segue um padrão genuíno mais, você já começa a fazer a customização. Aí entra a roda diferente, entra a tapeçaria diferente, entra cores diferentes. Isso é uma customização. Isso são detalhes que são colocados no carro, que você altera a característica, mantendo a característica original da carroceria, porém um veículo customizado, com som, com roda, com vidros diferentes. Então tudo isso chama-se customização. Reforma é quando você pega o seu carro que está aqui, vamos citar um exemplo, uns exemplos básicos aqui. Isso seria uma restauração exata, idêntica, original. São dois padrões de cores, se você ver, dois padrões de cores com suaves diferenças. Isso é uma customização, tá? É uma customização porque você vai ver que ela tá rebaixada. Ela segue um padrão que ela já não é original, ela já não é genuína. Você vai perceber que ela é um veículo rebaixado. Então, você já alterou as características do veículo. Então, eu gosto de usar os meus exemplos porque assim, isso é uma customização. Você vai pegar, porque são detalhes, são faixas que não seguem o padrão original, né? Então, isso é uma customização. As rodas são modelos diferentes da original. Então, tudo isso que você vai levar e colocar na ponta do lápis o que é um e o que é outro. Então, aí você vai colocar, eu quero uma restauração, eu quero uma customização. Então, quando você procura uma oficina, uma loja especializada para fazer esse tipo de serviço, você tem que colocar, já ter ciência do que você quer. Procure uma oficina chega na oficina e fala assim, eu quero uma customização. Aí será montado um orçamento em cima da customização. Eu quero uma restauração padronizada. Vai ser uma característica de carroceria original, né, genuína, né, com algumas características alteradas. Suspensão, vidro, são coisas simples, né, mais alteradas. Eu quero uma restauração. Isso é uma restauração. Você entendeu? Sem mudar nada. Então você vai pegar um serviço e você vai colocar um serviço e vai falar assim, é um carro restaurado. Parafusos genuínos, zincados exatamente iguais aos de fábrica, tudo, as fechaduras, vidro, máquina de vidro, tudo isso é uma restauração, não é customização. Então, isso é o que eu queria falar para vocês. E para você decidir e entender o que é um processo e o que é outro processo, tá? Então, toda vez que você for falar assim, esse carro foi restaurado ou esse carro foi customizado, você tem que levar em consideração todas essas etapas. Tem oficinas que elas são padronizadas para restauração, oficinas que elas são padronizadas para customização. São detalhes sutis, mas diferentes. Então, analise e tentam compreender o máximo a diferença de um de outro. Agora eu vou mostrar para vocês
como eu avalio uma porta de restauração, beleza? Então essa porta aqui, ó, é uma porta do lado direito, que ela foi limpa, um processo 100% limpo, não foi jateado. Pode olhar dentro das cavidades, ela não foi jateada, ela foi limpa completamente à mão. Por quê? Por que eu gosto de fazer esse tipo de trabalho? Porque eu gosto de avaliar. Conforme eu estou limpando, eu já estou avaliando o processo de funilaria dela. Então eu estou vendo que ela tem alguns amassados, que é facilmente reparável. E eu estou vendo que ela tem bastante oxidação embaixo, bastante podre embaixo. Então essas peças ela vai ser substituída, né? Vamos virar ela pra gente ver por dentro. Então, o mesmo processo externo é o processo interno que eu vou seguir. Então vocês podem ver a oxidação da parte interna, onde essa travessa ela também vai ser removida, tá? Então você vai olhar que a travessa, todas as travessas elas têm que ser removidas para seguir um padrão na aplicação do epóxi no futuro, tá vendo? Então tudo isso vai ser substituído. Esse seria só a parte interna da porta, então parece uma coisa bem simples de fazer, porém ela é um trabalho diferenciado porque ela é detalhado, então você vai seguir um padrão de detalhamento na sua mão de obra. Então você vai seguir, vai rebater, tá vendo esses amassadinhos aqui, ó, aonde vai a trava da maçaneta. Então tudo isso aqui vai ser rebatido antes de levar pro carro, tá vendo? Aqui tem um amassado para fora. Isso aqui no mínimo é batida de fechadura, alguma coisa para ele poder tentar encaixar. Então tudo isso aqui vai ser feito antes de levar a peça pro veículo. Agora nós vamos pegar a folha de porta. Tem um vídeo que eu vou colocar para vocês da situação que estava a folha de porta anterior. Aqui eu já dei uma voltada nela. Eu limpando, eu já fiz a limpeza dela, eu fiz a remoção. Isso não é nova, tá? É uma folha de porta usada. Isso tudo dentro de uma folha de porta. Isso aí, ó. Na hora de montar é muito mais fácil, que a gente aplica o epóxi por dentro, faz todo o trabalho de rebatimento da folha de porta, todos os remendos que tem que fazer, né, do podre, e monta ela pronta.
Então é isso aí, olha pra vocês verem. Isso aqui é a trava da maçaneta. Beleza? A original do carro. Então eu já dei uma voltada nela. Pode ver que ela tem um risco de amassado de fora a fora. Aqui tava uma bacia aqui, não foi rebatida ainda. Então é uma folha de porta que ela ainda vai ser trabalhada nesse veículo. Foi fechado, foi aberto os furos de retrovisor, porém foi fechado. Maçaneta, normalmente ela apodrece aqui, aí é feito o reparo, solda, né, que o pessoal faz. Vamos ver a parte interna dela. Então a parte interna dela também é efetuada a mesma limpeza que vocês viram na porta, é efetuada na parte interna. Aqui vai essa peça aqui, ó. Essa peça ela vai colada e soldada aqui. Então olha a situação. Se eu não removo a peça, como é que eu vou limpar por trás? Não é verdade? Então, isso é um padrão de restauração. Então, ou eu compro uma folha de porta nova, que ela não vem essa peça aqui, tá? Ou eu restauro a folha de porta original. Então, automaticamente eu vou remover essa peça, vou limpar ou fabricar outra, para eu poder soldar. Tá vendo que essa folha de porta, ela tá íntegra. Então, primeira avaliação que eu fiz dessa folha de porta, eu quis recuperar ela justamente porque ela não tem podres na parte de baixo dela. Então é uma porta que ela tá muito boa. Então toda vez que eu falo, vai avaliar uma peça, remove a pintura antes, tá? Aqui tinha lugares aqui nessa porta que tinha mais de um dedo de massa. Principalmente aqui, mais de um dedo de massa. Tinha uma bacia. Aí a pessoa foi dando massa em cima de massa, em cima de tinta, né? Então o que eu fiz? Removi a folha de porta e só dei uma desamassada nela para eu poder acabar de remover. Então teve lugares que o removedor já não conseguia tirar a tinta mais. Precisei tirar com um soprador térmico
para vocês terem ideia do tanto de tinta que tinha. Agora eu vou pegar as travessas internas. Essa é a travessa interna da porta. Aquela parte onde vai o vidro e tal. Vai a pestana, né? E aí, se eu não tiro? Deixa eu virar a folha de porta. Vou colocar exatamente onde ela vai. Ela vai exatamente aqui, ó. Então ela vai me dar o reforço da folha de porta. Quando eu compro uma folha de porta, ela só vem a folha, ela não vem a folha. Então, se eu não tiro a travessa interna, como que eu ia limpar atrás? Como que eu ia entregar um trabalho de qualidade? Então essa é a diferença da restauração. Você remove, você recupera, você pinta por trás, você solda e você monta de novo. Então esse é o trabalho que tem que ser feito. Então é isso aí. O paralama tá aqui. Eu avaliei, nós vamos começar a rebater, vamos começar a fazer ele. E a lateral tá ali pronta, né, para receber epóxi. E nós vamos finalizar a porta para colocar a porta no lugar para a gente remover a caixa de ar para servir de base de alinhamento do veículo, tá? Então essa é a diferença grande, gigantesca de uma reforma, de uma restauração. Espero que vocês tenham entendido um pouco do processo que nós vamos fazer e vocês vão ver e verificar o andamento do carro, das peças no decorrer dos dias aí, beleza? Então é só isso aí que eu queria passar para vocês, os detalhes de como avaliar uma peça. Desmonte-a, remova e avalie. Assim você terá uma peça de qualidade, o seu nome vai ser bem evidenciado porque você faz um processo legal, um processo produtivo, um processo que todos vão saber que você realmente faz um serviço bem feito. Então esse é o trabalho, essa é a diferença. Espero que vocês tenham gostado. Deixa as cidades que vocês estão aí, né, pra gente poder saber de onde vocês estão. Então aí, pessoal de Cascavel, Mato Grosso, Cuiabá, Pantanal, Acre e Rio Grande do Sul. Mandar um abraço gigante do coração para vocês aqui, ó. Fiquem com Deus. Até a próxima.